que seria então o Vovozão, para receber os jogos naquela edição de 2021. Então, dá aqui para ver algumas fotos daquela época e inclusive, né, teria uma reforma em questões básicas, por exemplo, o gramado, iluminação e tudo mais. E a gestão também, né, de acordo aqui com o portal, realizou investimentos na qualidade do gramado, do equipamento, com a compra de 5 tratores para manutenção e aí também ajudar, né, para ampliar a qualidade dos jogos e dos treinamentos. E aqui, de acordo com o Afonso Lobo, na época o diretor de patrimônio do Ceará, afirmou que o crescimento estrutural é sempre uma pauta comentada pelo presidente, naquela época o Robson de Castro. A grande dificuldade é passar por uma reforma com o clube em movimento, porque temos que dividir a necessidade de uso do espaço com a de modernizar. E também a questão financeira, né? Claro, não dá para você destinar todo o dinheiro, né, somente para contratações, mas também deixar uma grande parte apenas para a reforma do estádio, do centro de treinamentos, não seria, né, o objetivo total. Então teria aqui reformas na área de imprensa, também a arbitragem, na sala de arbitragem masculina e tudo mais, elaboração da sala de doping, reforma de vestiário, principalmente dos visitantes, e aí também a expansão da garagem para receber os ônibus de futebol, futsal, além de uma loja móvel, né, para os dias de jogos. E aí, inclusive, naquela mesma época, teve a notícia do Diário do Nordeste que teve aquele projeto para a reforma do CT, né, em Porangabuçu, acho que é isso, Porangabuçu, é isso a pronúncia, e aí teria 5 meses de duração. Então isso aqui foi tudo muito bem elaborado, naquela época quase 2 milhões de reais o custo total do CT, e aí ficou essa dúvida, será que vai adiante esse processo, não vai, do Vovozão, que não foi, porém, teve aquelas pequenas reformas, mas nada demais, como era comparado, por exemplo, com aquele projeto lá de 2011, como por exemplo esse estádio aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, site do Vozão. Então, um site aqui bem antigo que postava aqui todos os jogos e também as partidas, né, do Ceará até 2019. Essa matéria aqui falava então, ó, que o atual estádio, que teria capacidade para 5.200 pessoas, poderia ter uma reforma, e até deixa uma imagem aqui de como que poderia ser, chegando a 30 mil de capacidade, que eu vou mostrar aqui e explicar, inclusive um projeto mais atualizado de como que seria, né, essa versão em 2025, para ser mais preciso, em 2019, quando foi feito esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês. Só antes, eu vou deixar um recado rápido aqui da Foot Fanatics para você comprar sua camisa do Ceará. Tem várias opções aqui, ó. Camisa, esse chinelo aqui mesmo, R$ 44,90 à vista no Pix, e a camisa 2 da última temporada, muito bonita aqui também, dessa temporada e da última temporada aqui também, a versão feminina. Para você comprar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem também um boneco, mascote aqui, ó, o Vozão, para você adquirir, R$ 54,00 à vista no Pix, você tem um desconto, e pelo link aqui embaixo do canal também. Além disso, todos os produtos que você vier pelo link aqui embaixo, você tem um desconto. E lembrando que tem várias camisas de times alternativos aqui do Brasil, né? Inclusive do Brasil, do exterior. Eu lembro que tinha uma camisa aqui do Arsenal de R$ 40,00. Então aqui, ó, fica de olho, R$ 35,00 à vista no Pix. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. Então esse aqui, o estádio, né, que inclusive naquela época falava que seria padrão FIFA e tudo mais, poderia ter uma obra orçada em até 15 milhões de reais, que para aquela época era muito, basicamente o dólar quase que 1 para 1, né? Você pode colocar aqui hoje, essa reforma seria algo na casa de 75 milhões, nem ficaria surpreso se fosse até mais para fazer toda essa estrutura aqui, né? Porque tudo ficou bem mais caro. Então aqui, ó, valor bastante elevado, para muitos impraticável, mas a manutenção deve ser realizada etapa a etapa, né? De acordo aqui com a matéria, que seria justamente a intenção, né? De ter pequenas reformas. E esse aqui era as fotos da época, inclusive pelo próprio site do Ceará.com, né? Então vou deixar aqui as imagens aparecendo para vocês, mostrando a estrutura daquela época, que inclusive o estádio já tinha passado por reformas no gramado, na sua estrutura e também na parte de arquibancadas e cadeiras. Então realmente teve já algumas reformas naquela ocasião, e aí acabou que esse projeto não foi adiante. Tem até esse vídeo aqui, ó, lá do Adenilson Oliveira, então muito obrigado aqui a ele, que trouxe um projeto especulativo de como que poderia ser, né? Então não seria oficial, meu Deus, vai ser exatamente desse jeito, não quer dizer isso, mas quem sabe no espaço, né, utilizado, uma arena hoje para algo na casa de 30 mil torcedores, seria
exatamente algo próximo, que teria um espaço para o clube também ter uma maior receita de faturamento. Então, assim, até o portal trouxe essa pergunta, né? Será que seria impossível imaginar essa modernização no seu estádio próprio, ainda mais já tendo o Castelão? Que assim, o custo na obra seria na casa dos 15 milhões de reais. Se você for converter para um valor de hoje, né, mesmo sendo a mesma moeda, diria que no mínimo que é uns 50, 60, 100 milhões de reais, realmente não dá para saber, valor que na época já era muito elevado e que no caso basicamente impraticável, porque essa realização deveria ser realizada por etapas, passo a passo, e que não seria algo do dia para a noite, né? Porque no caso teria que ter também, assim como em outros projetos feitos por outros clubes no Brasil, um apoio da torcida, campanhas que com certeza a torcida participaria, mas que poderia comprometer o futuro financeiro do clube, que no caso, naquele momento não estava numa situação tão boa como foi nos últimos anos. Além disso, também deveria ter o auxílio de algumas outras empresas, por exemplo, para parcerias com empresas com financiamento para a parte do estádio, por exemplo, name rights, ou alguns bares, ou algo nesse sentido, que com certeza poderia ser algo interessante, que eu deixei aqui algumas fotos nesse projeto. E bom, até que teve esse projeto aqui, ó, do arquiteto o Adenilson Sandres Oliver, lá em agosto de 2019, quando trouxe, né, esse projeto aí para uma ampliação do estádio, que no caso poderia ter até 31 mil torcedores, então seria maior do que os outros que tínhamos comentado, que no caso o estádio localizado aí no bairro Damas, buscaria, né, essa própria casa própria com uma capacidade interessante para os jogos, que esse novo estádio que eu deixei aqui algumas fotos, contaria com camarotes, arquibancadas, uma arquibancada sem assentos também, sede administrativa, acesso para ônibus das delegações e áreas internas para loja oficial, loja do sócio torcedor e tudo mais. É óbvio que não foi um projeto que foi adiante, então não dá para realmente saber se isso aqui seria viável ou não, mas por ser um arquiteto, por ser também um espaço que utilizaria atualmente a capacidade do Vovozão, teria essa ampliação do estádio para um público bem interessante, né? Na casa dos 31 mil torcedores. Quero até saber aqui embaixo o que você acha desse projeto, se ficou bacana ou não. Claro, poderia ter algumas mudanças nas cores, poderia deixar ele todo preto e branco ou preto e cinza, que eu acho esse tom de preto e cinza do Ceará especificamente bem interessante, muito bonito mesmo esse estádio. Enfim, 31 mil torcedores com certeza não seria o tamanho ideal para a torcida do Ceará, acho que pelo menos 45, 55, mas que para alguns jogos com certeza já estaria de bom tamanho e principalmente para ter a sua casa própria, uma arena muito moderna, assim como o Castelão. E bom, até em 2019 o portal um valor. Eu acho que alguns times que estão se estruturando para isso, ainda mais no futebol nordestino, que é o que eu mais cubro aqui no canal, no meu outro que é o Black Carton, que é, por exemplo, o Vitória, o Ceará, o Sport, tem uma torcida gigantesca e que pode ter uma virada de chave virando como empresa, justamente de olho, né, em alguns anos permanecendo na primeira divisão. Eu até destaco, por exemplo, né, o Ceará, igual o próprio Bittencourt destaca aqui, dos últimos 8 brasileirões, teve 6 na Série A. É um número realmente bem expressivo. Isso aqui, sem dúvidas, faz muita diferença e que teve também uma crescente na parte de receitas. Mas será que vender agora seria o ideal? Porque se o Ceará continuar com uma boa gestão, eu acho que vai permanecer esse ano na Série A. Fica 2, 3 anos na primeira divisão e espera aparecer o investidor ideal. Eu acho que é muito mais uma questão de esperar aparecer um grupo realmente que já teve experiência e não uma 777 da vida, né? Que aí você pode vender com um pouco mais de tranquilidade. Inclusive tem especulações de que o dono do PSG e os donos do Newcastle têm esse interesse. Lembrando, apesar de que até já teve especulação dos donos do Al Hilal, aquele fundo soberano. Não é a mesma coisa, tá? Um é do Catar, um é dos Emirados, outro é da Arábia Saudita, como se fosse Brasil, Argentina e Paraguai. Eles só parecem ser a mesma coisa, mas não é. E aí, se cada um desses gigantes, né, quiserem comprar um time no Brasil, porque o City já tem um time aqui no país, ou a Red Bull já tem um Bragantino. E, por exemplo, o Grupo City escolheu o Bahia. Isso para mim faz muita diferença. Por exemplo, você acha que o Vitória, os investidores já não vão olhar com bons olhos? Se um rival do Vitória foi comprado, por que não? Se tem já um time com o maior grupo do mundo, comprou um time no futebol nordestino, o Ceará sendo essa potência aqui no país, por que não, né, ter esse interesse e uma proposta bem mais interessante, né, no ponto de vista financeiro. E enfim, ele ainda comenta um pouco mais sobre isso, sobre alguns clubes que já viraram SAF e novamente falando sobre o futebol espanhol. Ele fala aqui, ó, isso precisa ser discutido, eu acho que é um modelo que vem acontecendo no futebol em geral. Em Portugal, quase todos os clubes viraram, isso aqui é verdade mesmo. Então tem modelo na Espanha, Alemanha, Inglaterra, mas não é a salvação do mundo, eu concordo também, não é só virar SAF que vai sair ganhando tudo. A salvação é administrar bem, gastar exatamente o que gera de receita,
e olha lá, né, e investir bem. No Brasil, quem são os principais financeiramente? Palmeiras e Flamengo, que são associações. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid, que não são SAF. Isso aqui eu concordo também. O que faz o time gerar receita é administrar bem, seja SAF ou associação. A diferença é que a SAF tem uma empresa, né, que controla com obrigações maiores, mecanismos de solução de dívida que foram criados. Isso aqui é verdade, você pode parcelar sua dívida em 15, 20 anos, mas uma associação não precisa passar por isso obrigatoriamente. Por exemplo, ninguém pensa em uma recuperação judicial no Ceará. Nossa dívida é controlada, pequena, pior que é mesmo. Se você for analisar, é pequena mesmo. Tem clubes que a SAF é a única saída, como foi do Cruzeiro, que é o time que eu torço, eu concordo, que precisou de uma recuperação, a SAF tinha que acontecer. Mas no Bahia nem se falou isso, era até o medo dos credores, né? No fim, o grande segredo, na verdade, é apenas administrar bem. Então eu concordo, até porque se você for ver, por exemplo, tem times que, para falar a verdade, né, quem era para ser o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, seria o Flamengo e o Corinthians, por conta do tamanho da torcida, né? E as cotas, todo mundo sabe, o quanto seria mais privilegiado. Só que o Palmeiras é um exemplo claríssimo de bem administrado. O São Paulo, na minha opinião, poderia aparecer lá na frente também, mas não é tão bem administrado assim, com uma dívida que está estourando, né? E, enfim, eu acho que eu não vejo um futuro tão próximo do Flamengo e o Palmeiras virando SAF, até porque conselheiro que quer perder, né, um cargo desse no Flamengo. Enfim, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E só para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu quero destacar aqui, muito obrigado ao portal Cassius e Poli, ele é muito bom, ele traz vários relatórios de vários clubes do Nordeste e tudo mais. Se você quiser ver, vai lá dar uma pesquisada. Eu achei interessante aqui para a gente analisar sobre a receita total, desde quando o próprio Bittencourt aqui destaca que o Ceará esteve mais consistente na Série A. Infelizmente não vai pegar 2018, que o clube já subiu naquela ocasião, né? Mas aqui, ó, só para você ter uma noção, a receita total em 2019 foi de 104 milhões, e aí, dos últimos anos para cá, mesmo quando esteve na Série B, ainda assim teve uma projeção de lucro, de receita muito alta, 132 milhões em 23 e 164 milhões em 2024. Nesse ano na Série A, a tendência é que passe tranquilamente dos 200 milhões e possa bater tranquilamente 260 a 300 milhões de reais, que é óbvio, né? Pode ser que fature 240 milhões no ano, só que aí tem uma venda, por exemplo, de um jogador por 70 milhões. Ou tem uma antecipação da Libra, como foi no ano passado, e ajudou, né, a chegar a esses 164 milhões de reais. A dívida também teve uma grande crescente, tá? Mas é normal, qualquer empresa vai ter uma dívida mesmo, só não pode ficar um ponto que seja incontrolável, né? Por exemplo, o Ceará ele ainda não consegue ter lucro, né? Se você for ver, ano passado teve prejuízo, normal, quando é associação. Mas a dívida dele, né, se fosse, por exemplo, 600 milhões e o clube fatura 164, tá horrível, né? Se lucrasse 30, 40 milhões, seria o ideal para ir reduzindo essa dívida. Mas 105 milhões, sinceramente, é um valor que eu acho completamente normal, até porque se você pega esse valor e converte para euro, você vai comprar um clube lá de fora. Beleza, mas essa dívida é muito alta, né? 17 milhões de euros, pô, vamos combinar, isso aqui não é nada. Quando você olha, ainda mais para os times do Brasil, o Atlético Mineiro, tendo pesquisas que está falando que ano que vem já vai dever 3 bilhões. Em movimento, porque temos que dividir a necessidade de uso do espaço com a de modernizar. E também a questão financeira, né? Claro, não dá para você destinar todo o dinheiro, né, somente para contratações, mas também deixar uma grande parte apenas para a reforma do estádio, do centro de treinamentos, não seria, né, o objetivo total. Então teria que reformas na área de imprensa, também a arbitragem, na sala de arbitragem masculina e tudo mais, elaboração da sala de doping, reforma de vestiário, principalmente dos visitantes, e aí também a expansão da garagem para receber os ônibus de futebol, futsal, além de uma loja móvel, né, para os dias de jogos. E aí, inclusive, naquela mesma época, teve a notícia do Diário do Nordeste que teve aquele projeto para a reforma do CT, né, em Porangabuçu, acho que é isso, Porangabuçu, é isso a pronúncia, e aí teria 5 meses de duração. Então isso aqui foi tudo muito bem elaborado, naquela época quase 2 milhões de reais o custo total do CT, e aí ficou essa dúvida, será que vai adiante esse processo?